Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que lhe armassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. O escândalo, quando ele é provocado por pessoas de fé, da caminhada, pessoas que caminham na presença de Deus, sempre, às vezes, abalam a fé, abalam a espiritualidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, é tão importante que nós não criemos expectativas com relação aos seres humanos, mas que nós confiemos total e absolutamente em Deus. Porque se criamos expectativas, se julgamos o outro ser santo e perfeito, poderemos nos decepcionar, poderemos nos escandalizar. A nós que vivemos lideranças nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, de nós é exigido um pouco mais, porque foi dado mais. Foi dado o Espírito Santo de Deus, foi dado conhecer a graça de Deus, foi dado conhecer o seu amor e a sua misericórdia. Por isso, a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Cabe a nós nos esforçar para perseverar na santidade, perseverar na justiça, na bondade, dar um bom exemplo. Você que é pai, mãe, avô, tio, também deve se esforçar para dar um bom exemplo, não escandalizar seus filhos, sobrinhos e netos. Todos nós somos referência. De forma direta ou indireta, somos referência para alguém. Sempre existe alguém que se espelha em nós. Sempre existe alguém observando o nosso comportamento, nossas atitudes. E às vezes o nosso bom comportamento, o nosso bom exemplo arrastam pessoas à mudança de vida, arrastam pessoas a se tornarem melhores. Mas se geramos escândalos, se abandonamos a nossa fé, se abandonamos a verdade, a justiça, o amor de Deus, nós provocamos pessoas ao escândalo, levamos outras pessoas ao mau exemplo. E isso magoa muito o coração de Deus. E cada um de nós é responsável pelas suas escolhas, cada um de nós é responsável pelas suas decisões. Que nós possamos examinar a nossa consciência e pensar: as pessoas que convivem comigo se tornam melhores ou piores? As pessoas que convivem comigo se aproximam mais de Deus ou se afastam mais dele? Quando as pessoas me veem, elas são capazes de perceber em mim uma pessoa que reza? Quando as pessoas me veem, elas veem em mim uma pessoa que tem um Deus vivo no coração? Pense bem, porque cada um de nós é discípulo, discípula de Cristo. E se somos dele, se usamos seu nome de cristãos, devemos imitar o seu exemplo. É claro, somos pecadores, somos limitados, mas não custa nada pedir perdão, não custa nada reconhecer as nossas faltas, não custa nada se erguer, reerguer depois de uma queda. Os grandes homens, os grandes santos, não foram aqueles que não caíram, mas foram aqueles que caíram e se levantaram e seguiram em frente. Por isso, continua Jesus dizendo: prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-o. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. E Jesus nos
ensina que o perdão deve ser ilimitado, constante na nossa vida. E o exemplo de perdão é Ele mesmo. Perdoou a todos, até na hora da cruz. Até mesmo aquelas pessoas que o humilharam, que o maltrataram, que o crucificaram, Jesus perdoou, dizendo nas suas últimas palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diante disso, diante desse grande desafio, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É verdade, nós temos que sempre pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé, porque a exigência de Deus para nós é muito grande. Não é somente a exigência da igreja, não é somente a exigência da comunidade, mas é a exigência de Cristo. Quantas vezes nós vemos nas redes sociais, nós vemos pessoas comentando: a igreja é muito exigente, tem que fazer curso, tem que se preparar, tem que buscar a Deus. Para que tanta coisa, tanta burocracia? Cristo é sempre exigente, mas é uma exigência do amor, é uma exigência de Deus que quer nos ver bem, livres, felizes e em paz. Os apóstolos, então, pedem ao Senhor que aumente a fé. Que Deus nos ajude, meus irmãos e irmãs, para que possamos seguir firmes na caminhada, na vida de fé e perdoar de coração a quem nos ofendeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.